Na verdade, eu passei para a faculdade. Já foi um milagre passar, porque eu fiz 2 vestibulares. No primeiro eu não passei. Mas fiquei por tão pouco. Assim, tipo, não era nenhuma... Aquele negócio de desvio de curva padrão, não sei das contas. Não era nenhuma questão. Aí eu falei, cara, se eu bati na trave sem estudar... Se eu estudar, eu passo. Uhum. Aí eu dediquei aquele outro ano aos estudos e tal. Aí passei. Pra onde? Passei e fui fazer faculdade em Teresópolis. Uhum. E aí eu conheci a Denise lá. Ela estava já 6 meses, né? Ela era um período na minha frente. E ela era monitora de uma cadeira, de uma matéria chamada histologia. Histologia é uma matéria que você vai estudar os tecidos do corpo humano. Necessariamente você tem que ficar vendo as coisas no microscópio. Então é uma sala cheia de microscópio. E o microscópio, ele tem preparado para isso. Ele tem quando você olha assim, ele tem uma setinha para você poder botar, regular a lâmina para aquela célula que você quer ver, quer conhecer. Então tem os monitores, e ela era monitora. Então eu sempre tinha dúvida quando ela passava por perto. E aí eu chamava, me ajuda aqui, eu não tô vendo nada. Muita história, né? Cheio de maldade já. Denise, caramba, gatinha, tô chegando do nada, tá fora minha vista tá turva aqui. Tá turva do nada. Aí comecei a fazer uma amizade com ela e tal. E aí eu comecei a tentar ver se abrir uma brecha, né? Para convidar ela para um baile. A faculdade tem muito, principalmente fora do Rio, tem muita festa, muito baile e tal. Mas, cara, tava difícil. Tem mais festa do que aula, inclusive. Exatamente. E aí, cara, tinha uma fila de gente, os caras da minha turma, amigos meus, querendo namorar com ela. E quando eu cheguei junto, que aí eu descobri que ela era crente, eu falei, não vai rolar, não vai dar certo. Ela começou a me convidar para conhecer igreja. Ela acabou me levando numa igreja na Presbiteriana de Copacabana, que na época tinha o Rebanhão, já tinha o Rebanhão. E o Janires, falecido Janires, era o líder. E o Janires, cara, era um cara... Não sei se você ouviu falar do Janires. O Janires, ele era um ex-traficante. O Janires tinha um black... Ele era um cara, um escuro, magrinho, que tinha um black power desse tamanho. Aí o pessoal, quando me mostrou o Janires de longe, falou, aquele cara lá já foi drogado. Eu falei, já foi? Com aquela pinta, não, ele ainda é, cara, vocês que não sabem. Olha a pinta do cara. Aí me apresentaram pro cara, a gente acabou virando amigo e tal. E era um culto mais descolado pra época, era um culto mais interessante numa igreja presbiteriana, uma igreja super tradicional, mas tinha aquele culto assim, fora da caixa. Então ela me levava lá. E aí, um dia, cara, a gente começou a namorar. E foi pra ela uma crise pra me namorar, porque eu era um cara do mundo, ela de família evangélica, foi uma crise danada. Mas antes do senhor se converter, o senhor era loucão, não? Cara, eu era muito doido. Usava droga? Eu era usuário de droga. Noitada? Tudo que droga tem direito. Era maconha ou além de maconha? Cara, o que tivesse. O que tivesse. Se bem que na minha época de jovem e tal, o pessoal focava mais naquelas drogas, tipo maconha, LSD, que tinha mais uma conotação assim, não era de ficar doidão pra ficar ligado, era mais uma coisa assim de meditar, abrir a mente, né? Ter uma experiência sobrenatural. Aí tu usava LSD, você via dragão, tu via a tua avó que já morreu, tu via... dragão é bom demais. Não, tu via tudo. Gnomos, liberdade, aquela coisa. E tinha, de vez em quando tinha um amigo qualquer que de repente entrava numa viagem daquela e não voltava mais, né? É verdade. Ficava por lá mesmo. Então Mas ficava alucinado? Alucinado. Eu li outro dia sobre ayahuasca. Acho que é ayahuasca que fala o nome. Sim. Que tem uma galera que usa também e nunca mais volta ao normal. Cara, eu tive um amigo meu que aconteceu isso. É o chá do Santo Daime. É isso aí. O cara tomou e não voltou. Pirou. Caramba, porque às vezes a pessoa não sabe, claro, não vem escrito isso, né? Na testa dela. Mas ela às vezes tem já na genética dela uma tendência para ter uma doença mental que quando ela usa a droga desencadeia tudo, aí vai ladeira abaixo.
E esse meu amigo, cara da faculdade, cara médico e tal, e deu um ruim, cara da faculdade, cara médico e tal, e deu um ruim, cara. Ele já, há algum tempo atrás ele até faleceu, mas virou morador de rua. Caramba. Foi uma maluquice total. E aí, cara, foi uma crise danada. E ela não sabia que eu vivia essa vida louca. Ela não tinha, eu não falei nada pra ela. Foi visitar a igreja, imagino. Aí ela me levou pra conhecer a igreja, naquele culto que ela imaginou. Pô, mais fácil pra ele, né? Conhecer um culto descolado de juventude do que levar num culto. Sim, sim. E eu, cara, eu ia lá, mas eu ia assim, por boa vontade, por causa dela. Querendo agradar ela, querendo conquistar ela. Mas não estava interessado em Jesus, não estava interessado em nada. E por coincidência, que não foi coincidência coisa nenhuma, tinha um cara que era de uma família da igreja, que estava afastado e de alguma forma convidaram o cara. O irmão dele fazia parte da liderança. E a família dele era tradicional na igreja. Conseguiram convidar o cara para ir à igreja, convencer ele de ir à igreja, e a gente se conheceu. Então nós éramos os dois peixes fora d'água. A galera, todo mundo se conhecia, e eu só conhecia ele e ele a mim. E a gente não estava interessado em fazer amizade com mais ninguém. E tinha uma coisa, ele músico, eu também, ele tecladista, eu no violão, e ele gostava de Beatles, eu também, a gente tocava junto, fazia voz e tal, John Lennon, Paul McCartney e tal, tocando, eu sou canhoto, né? Então já, Paul McCartney e tal, aí, pô, o cara convidaram ele para um retiro. Aí no retiro ele falou, pô, mas no retiro não vou, já sei, vou convidar o Maurício para ir junto comigo. Chegou para mim, cara, vamos no retiro? Eu falei, bicho, para vir a culto eu até venho, mas retiro não dá. Aí, culto são 2 horinhas, eu vou pra casa, né? Aí é demais. Retiro. Aí não vai dar, não. Mas era um carnaval? Retiro é muito tempo. Não, nem era de carnaval. Final de semana. Era um final de semana. Aí eu falei, não, cara, retiro não dá. Aí não dá. Cara, pelo amor de Deus, se você não for, eu não conheço ninguém, não vou aguentar também. Pô, vamos lá que pelo menos tu me faz companhia, a gente se ajuda lá e tal. Ele tanto fez que me convenceu de ir. E o meu sogro, cara, não deixou a Denise ir. Ele tava indo pro retiro por causa da Denise. Denise também, né? Olha só a maluquice. A gente estudava fora do Rio de Janeiro, passava a semana inteira lá. Podia fazer o que fosse lá. Pra ir num retiro. Ele não deixa. Meu sogro bloqueou, não deixou, travou. Aí fomos só eu e o cara. Cara, eu fui contrariado, chateado, aborrecido. Cheguei lá, quase que me estressei. Porque a galera chega naquela animação de brincadeira, não sei o quê, fazendo super barulho. Super alegria, né? Mas feliz que é festa. Cara, eu querendo de noite, já vendo que o cara ia ser aquela bagunça total, eu querendo dormir. E o pessoal naquela de passar pasta de dente na cara do outro. E eu já ameaçando, já até bater. Cara, um tormento. Estudo bíblico, cara. Estudo bíblico pra lá, estudo bíblico pra cá. E eu, meu Deus, o que eu me meti, cara? O que eu tô fazendo aqui? No segundo dia, já não lembro mais se foi no segundo ou no terceiro, o Janires ia dar um estudo bíblico. Aí, pô, a gente se reuniu no salão lá, e o salão só tava com as cadeiras assim, em volta, coladas na parede. O miolo tava totalmente vazio. O Janires com o violão, ia começar um louvor para depois engatar no estudo bíblico. Ele começou a tocar e falou assim, cara, eu ia fazer um estudo sobre isso, nem me lembro qual era o tema, sobre oração, sei lá. Mas Deus falou comigo para não fazer o estudo, porque tem uma pessoa aqui com quem ele quer ter um encontro. Caramba. Para mim ele estava falando grego, cara. Para mim ele estava falando grego. Ele começou a tocar, cara, e emendou. Naquele louvor ali, não pregou, não citou versículo bíblico, não falou nada. E eu estava sentado, e como eu era, junto com o Luciano, nós éramos os dois estranhos no ninho, a gente estava meio isolado da galera. A gente ficou com um buraco, ele estava do meu lado, mas do lado de cá não tinha ninguém. E do lado dele também não tinha mais ninguém. Aí eu estava meio assim, olhando para baixo, fechava o olho, pensando assim, que horas que isso vai acabar? Cara, de repente, eu fechei o olho, abaixei a cabeça, e eu senti como se alguém tivesse me abraçado.
Aí eu olhei pro Luciano, ele tava assim, também, e o braço tava vindo do outro lado, não tava vindo de... Eu olhei pra cá, não tinha ninguém, cara. Caramba. Aí eu falei, pô, vai ver que foi alguma droga dessa que eu usei, tá fazendo alguma coisa, pera aí, cara. Reflexo agora, hein? Pô, Aquela que eu usei semana passada. É déjà vu, é déjà vu. É déjà vu. Cara, aí eu fechei o olho. Cara, bicho, foi um troço assim. Jesus falou comigo, cara. E ele falou uma frase curtinha. Ele só falou assim: pode ficar tranquilo que já tá tudo resolvido. Cara, eu tive uma visão como se eu tivesse assim, olhando de cima, num helicóptero, e vendo lá embaixo todas as pessoas que eu dizia que me prejudicaram de alguma forma, que eram culpadas de eu ser problemático, de eu ter a cabeça toda não sei o quê, meu pai, minha mãe, irmão, parente, vizinho, sociedade, o governo, todo mundo. Sabe como é que é? O cara é revoltado, todo mundo é culpado, menos ele. E eu comecei a ver, e eu comecei a entender, cara, que aquela turma toda, todo mundo ali, era tão vítima do diabo quanto eu. Cara, eu comecei a liberar perdão para aquela turma toda. Cara, minha vida mudou. Daquele dia pra frente, minha vida mudou. Eu voltei daquele retiro, eu cheguei em casa, eu tinha um relacionamento péssimo com a minha mãe. Meus pais eram separados. Eu só fui conhecer o meu pai. Eu conheci meu pai de foto, né? Meu pai eu só fui conhecer, não é porque ele morasse longe, em outro lugar, não. Nunca teve a coisa assim, a curiosidade de conhecer o filho. Né? Se separou da minha mãe, eu tinha 4 anos de idade, então, e nunca mais vi. Então, eu só convivia com a minha mãe e meu relacionamento com ela era péssimo. Gato e rato. Briga, discussão, pancadaria, confusão, tamanho de um bonde, cara. Você tem uma ideia? Eu não tinha lembrança, com aquela idade toda, já com 20 e poucos anos, eu não tinha lembrança de algum dia minha mãe ter me beijado, ou eu a ela. Meu Deus. Caramba. De um contato físico, assim, de carinho. Eu entrei dentro de casa, minha mãe estava sentada no sofá, assistindo provavelmente uma novela, alguma coisa assim. Cara, eu entrei, fui na direção dela, dei um abraço e um beijo nela. Quando eu saí, ela estava olhando para mim assim, com o olho arregalado, cara. E eu li nos olhos dela assim, cara, eu pensava que ele estava ficando doido. Agora eu tenho certeza que ele endoidou de vez. Agora ele malucou de vez. Não, ele malucou de vez. Cara, meu relacionamento com ela mudou. Meu relacionamento com a minha família mudou. Cara, foi assim, um negócio... Nunca mais usei droga, cara. Caramba. Nunca mais. Sabe aquela parada de você pensar assim, vai sentir falta, vai ter abstinência? Não tive nada. Nunca mais. Aí é que eu fui contar pra Denise, cara, que eu era usuário de droga e tal. Cara, foi um choque do tamanho de um bonde. Nossa. Imagino, é uma surpresa, né? Nossa, foi e ela já tinha... E o que é mais interessante, cara, ela começou a namorar comigo e ela... Depois também ela me contou, né? Cara, eu já tinha tomado uma decisão aqui comigo, eu com Deus. Ela disse que ela orou e falou com Deus assim, Deus, se esse camarada não se converter nos próximos tantos meses, eu vou sofrer, eu tô gostando dele, tal, mas eu vou acabar. Mas não vou levar adiante esse relacionamento, não. Não vou casar com um cara do mundo de jeito nenhum.